Aleluia. Só os irmãos apareceu, amém? Louvado seja Deus, tudo a honra, tudo agora para o nosso Deus. Aleluia. Só quero agradecer o Senhor por tudo. Louvado seja o nome do Senhor por ele ter levado ali, Louvado seja o nome do Senhor. Pelo nosso deitar, nosso levantar pelo dia, pela tarde, a noite que chegou, Aleluia, por esse friozinho que está aí, Louvado seja o nome do Senhor. E agradecer o Senhor, Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, eu não pedi palavra nenhuma ao Senhor. Hoje fiz ao contrário, não pedi a Ele nem nada. Louvado seja Deus. Ele que, botou na minha mente e no meu coração, louvado seja Deus. E assim, eu estava assim, dormindo, sonhando, louvado seja Deus. E veio que estava penetrando na minha mente. Eu peguei, levantei e falei, não, eu já fiz essa palavra, louvado seja Deus, é muito conhecida. E aí eu fui, peguei e marquei. E falei, esse daqui, estava marcando na minha mente e no meu coração. E peguei, marquei, guardei. Mas como eu fui lá em cima, louvado seja Deus. Aleluia, levar esse ar na emergência. E me nasceu no Senhor da minha mente no meu coração. Eu peguei e falei, não, vou mudar para ser essa. Desculpa, não vou fazer para ser essa. Porque ele bota, de laranja, louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra que ele me deu nesta noite foi João 14, Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu depois cheguei, meditei, fiquei ali, louvado seja o nome do Senhor, já dormi, fiquei lá embaixo. Fiquei meditando, louvado seja Deus, procurando um louvor, e Deus me deu um louvor, louvado seja Deus. Aleluia. A gente louva também esse louvor, E a gente agradece pelo louvor, louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra que Deus botou hoje foi João 14, que diz assim, não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aleluia. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse para mim, para ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se vós me conheceis, a mim também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto, Então o Senhor fala para a gente, não turbe o nosso coração, louvado seja Deus. Mas Deus sabe que a gente, muitas da gente, leva para o coração, aleluia, Ou então mesmo, nossos olhos vê coisas, e ali já leva para o coração. Ou então mesmo cantou uma palavra, e tudo a gente leva para o coração, aleluia. E Deus sabe que a gente somos falhos como seres humanos, Então o único perfeito foi Jesus, o Filho deles e nosso Deus, Louvado seja Deus. Aleluia. E a gente cada dia vem, aleluia, ali, caminhando para que a gente venha a ser perfeito a cada dia. Louvado seja Deus, mas Deus sabe que nós somos falhos, somos imperfeitos. E cada dia a gente tenta, melhorar para que venha, o caminho do Senhor, louvado seja Deus. Aleluia. E diz assim no 12: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e farás maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome eu o farei. Então, tudo que a gente pede, é o Filho, é o Pai, louvado seja Deus. Então a gente pede ao Pai, depois a gente pede o Filho, e assim, o Espírito Santo do Senhor, vai ali, trazendo sempre a resposta do nosso Deus para nós, para acalmar nosso coração. E mesmo assim, nós falhos, imperfeitos, fazer que nem irmã. Aleluia, a pastora lá embaixo, louvado seja Deus, miseráveis que nós somos,
né? E mesmo assim o Senhor não deixa de nos abençoar. E sempre Ele estaria mostrando que está conosco a cada minuto, a cada segundo. Louvado seja Deus, mostrando que Ele é o Pai, que Ele, né, nos abençoa a cada dia. Louvado seja Deus. Então, né, o Filho dele também está ali, né, pedindo Pai misericórdia por nós. E sempre o Senhor, né, nos concede a bênção. Para que Ele veja que, né, o Senhor é Deus em cada momento das nossas vidas. Independente de qualquer coisa, o Senhor sempre está conosco, né? Louvado seja Deus. Mesmo nos afastamos, né, da presença do Senhor, mesmo a gente dando costas para o Senhor, mas Ele está ali, ó, os braços abertos, mostrando que Ele é Deus. Como a irmã também, né, veio pregar que falou que Jesus não depende, né, não precisa de nós para nada, mas sempre está ali, os braços dele abertos, com a mão dele estendida, né, com o coração dele ali, enorme, nos amando mesmo assim mesmo, que falam, que nós nos falamos, e sempre nos mostrando que Ele é Deus em todos os momentos. Aleluia. Só para a gente caindo, levantando, o Senhor está conosco. Pedimos a Ele para segurar nas nossas mãos, Ele está conosco. Né? No hospital, no presídio, na delegacia, no leito, ou até mesmo ali caindo no chão ferido. Né? O coração triste, angustiado, o Senhor está ali conosco. Você não estou aqui, você não está só. O Senhor sempre está ali, né? E diz assim, no 15: e se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu regojarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Né? Então, né, coisa que está aí, né, passageiro, louvado seja Deus, no mundo, mas o que a gente conhece é aquele que lá de cima que está ali com, né, os olhos vibrantes de fogo ali, olhando para nós a cada segundo. E Ele sempre está ali, né? É Ele que nos dá tudo. Porque se não fosse Ele, né? Até o probleminha que a gente tenta resolver, que nosso problema, né? Que Deus é maior do que nossos problemas. Mas o probleminha que a gente tem pequenininho, mesmo assim, a gente vai tirar regozijada porque Ele estava ali na frente resolvendo tudo. Né? A gente recebe dor, não. A gente, no final da história, a gente recebe um sim. Né? Vai receber, mas a gente sai dali com a nossa vitória na mão. Porque o nosso Deus é assim, né? Ele sempre está ali conosco, louvado seja Deus. E mesmo que a gente recebe 3 não, quando a gente volta de novo, a gente recebe um sim, né? Uma resposta boa. Mas para Deus também prova a gente, para ver o que a gente vai murmurar. E Ele sabe que a gente murmura, né? Louvado seja Deus. E a primeira coisa que a gente questiona, né? Que Deus, né, parece que a gente estamos só, que Deus nos está vendo, parece que Deus não está conosco, né? Então Ele sabe tudo isso para ver o que a gente vai dizer, né? E Ele sabe que isso aqui, ó, essa língua nossa é ferina, né? Não aguenta ver nada, a mesma coisa é o olho, não aguenta ver nada, né? E o olho vê, né, a língua costa e a boca tem que falar. Porque se não falar, misericórdia, não sossega, né? E aí, pronto, fala, pronto, né? Sossegou, aí baixa para outra para ver o que vai falar, né? Louvado seja Deus. E aí o Senhor, né, sempre mostra que está conosco e mostrando que Ele é Deus, né? Aleluia. E não deixa nos faltar nada, né? Como falou a irmã, não temos de manhã, não temos à tarde, mas a noite chega, né? Então, né, aí não tem a tarde, não tem a noite, mas amanhã de manhã chega. Porque o Senhor sempre, o pouquinho que o Senhor nos concede, o pouco com Deus é muito. Mas sustenta cada um, se tiver 10, 20 filhos, né, nenhum deles vai ficar sem comer, porque o Senhor é o Deus do prover, né, louvado seja Deus, aleluia. E sempre, né, ali como Ele fez com os pão, né, 7 pontos, 3, né, 10 peixinhos. Mas nenhum ficou sem comer, aqueles que ficou sem comer porque é ignorante, não quis, né? Mas o pedacinho que a gente come se sustenta porque Ele faz, né? A gente está de barriga cheia, louvado seja Deus.
E muitas das vezes a gente tem, a gente murmura, a gente joga fora. E muitos daquele que precisa não tem, né? E muitos daquele que tem, compartilha, né? O pouco que tem. E assim Deus não deixa faltar, Deus multiplica mais e mais. Né? Louvado seja Deus. Aleluia. E assim eu agradeço a essas pessoas que também nos ajudam, que nunca falte, né? Que sempre multiplique mais e mais vezes. Né? Louvado seja Deus, de lá para frente, louvado seja Deus. E assim por diante, né? Porque o nosso Deus aqui faz prover tudo, né? Que não deixa nos faltar. Porque nós não temos poder para nada. O único que tem poder é Jesus de Nazaré, o Pai dele. Louvado seja Deus. E assim diz assim, né? Louvado seja Deus. No 18. Não vos deixarei o órfão, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Né? Olha aí, né? Louvado seja Deus. Né? Muitas das vezes, né? Como foi falado ali, quando a gente foi ali na igreja, louvado seja Deus, né? Como diz que Deus, né, fala assim na simplicidade, louvado seja Deus, né? Muitos já têm, né, aquele dom que Deus, né, dá, né, louvado seja Deus. E muitos já falam assim que não, né, não tem ainda, mas Deus, né, pode capacitar, basta buscar. Mas Deus usa do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, né? Basta estar atento, o ouvido e o coração para o nosso Deus. Porque, né, muitas das vezes não é a palavra, muitas das vezes é o louvor, muitas das vezes, né, é um abraço, louvado seja Deus, né? Que muitas pessoas às vezes querem e às vezes não acham, né? E muitas das vezes que não acham um abraço, acham uma palavra, muitas das vezes uma palavra é o louvor que toca ali, né? Basta tocar e o coração se derrama. Porque, né, o Senhor que faz. Né? E eu ali mesmo estava ali, ó, eu falei, Senhor, não me usa não. Eu falei para Deus mesmo, não me usa não, quero não. Né? Como fala que a gente não tem querer, né? E assim você tem sucedido. E Deus ali, né, falando, não é como você quer, como eu quero. Né? E eu me segurando ali, Senhor, assim, né? Fez a obra dele, né? Louvado seja Deus. Então não é como eu quero, é como Deus quer, né? E assim Ele usa cada um, basta dar lugar, né? Muitas das vezes se segura, não quer, né? E assim o Senhor fez, né? Louvado seja Deus. Aleluia. E hoje, né, eu recebi uma resposta, louvado seja Deus, depois eu falo para os irmãos, louvado seja Deus, né? E quando ela pediu, né, para orar pela nossa casa, louvado seja Deus, né, por um parente nosso, né, ou então, né? E assim o Senhor fez o mover, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, né, trabalha ali, trabalha em qualquer lugar, né, louvado seja Deus, porque Ele é um Deus só, louvado seja Deus, né? E se transforma, né, ali para todos, né? E assim Ele concede a bênção para cada um, não deixa ninguém, né, sem sua bênção. Não leva para casa também porque, né, muitas das vezes passa despercebido. Mas o pedacinho que levar do bolo, do pão, né, já se satisfaz. Louvado seja Deus. E assim o Senhor concedeu essa palavra no meu coração, né? E assim eu falei, vai ser essa e essa, né? Para que a gente não venha se turbar nosso coração, né? Principalmente em Deus. A casa de meu pai há muitas moradas, né? Muitos vão ser chamados, né? Como ele chamar. E pouco, né? Para ser escolhido. Então ele está chamando a muitos para ir para a casa do Senhor. E muitos não querem, né? Então é o Senhor que, quando chama, é Ele que, né, que limpa por dentro e por fora, é Ele que muda tudo, né, da noite para o dia, né? Louvado seja Deus. Então o Senhor que vai mudando aos poucos as pessoas, louvado seja Deus. E assim por diante, né? Louvado seja Deus. Foi assim conosco, né? Não vai fazer diferença com qualquer um. A gente não queria, muitas das vezes chamava a gente também, né? Não, hoje não, hoje não, hoje não. E um dia o Senhor chama, e a gente, né, dá ouvido, dá lugar, o Senhor trabalha, né?
de Deus, e assim o Senhor vai fazer, né, a obra dos meus irmãos também que estão afastados, dos meus sobrinhos, dos meus primos, de cada um, né? Basta, né, a gente entregar na mão do Senhor, que o Senhor vai fazer, né? Não é no nosso tempo, não é no nosso horário, né? É no tempo do Senhor. Tudo tem o seu tempo, né? Eclesiastes 3. Então o Senhor, né, vai fazer a vontade, né? Mesmo que ela esteja velhinha, mas Deus vai fazer a obra. E eu assim agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus, a gente falar também, né? Que o Senhor, né, quer fazer a obra de cada um que está afastado, que o Senhor está chamando em pouco tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus.